Olá, pessoal, beleza? Tô só na sequência, pá, pá, pá. Claro que quando eu postar no Facebook, no YouTube, vai com alguns dias de diferença, então não vai afetar tanto assim, né? Porém, todavia, entretanto, vai parecer até que, ó, tá com a mesma camiseta. Tô mesmo. Não, brincadeira, mas eu tenho pelo menos umas duas camisetas dessa aqui, igualzinha. O tema de hoje é disciplina na escola, né? Com também dividir em vários assuntos. Eu acho que o primeiro assunto, vamos antes de tudo, vamos tentar pensar para começar essa reflexão o ponto do que vem a ser disciplina. Então, tem várias noções de disciplina. Então já começa um ponto aí que nós precisamos repensar. Ou melhor, não é nem repensar, mas é importante conhecer. Né? Existe sim uma disciplina que é mais tradicional, eu não vou lembrar o nome da autora, ela tem um livro que eu li recentemente, que se eu não me engano chama A Indisciplina na Escola, ou A, e o IN está dentro de parênteses, escrito disciplina, né, na escola. Alguma coisa assim, uma tese de doutorado. Tá? E é bem interessante assim que ela traz algumas noções de disciplina para começar a discussão dela. Uma, algum, essas noções, até dei uma engasgada aqui, mas essas noções, existe uma mais tradicional que é o que se estabeleceu no nosso imaginário, sabe? A disciplina na escola, estou me referindo a isso, é o aluno ficar sentado, assistindo aula e tudo mais, sem ficar se mexendo, prestando atenção. Então, nesse ponto, nós já temos algumas questões que são discutíveis. Né? Aí nós já temos uma ideia de que o conhecimento é uma coisa que você transmite. Eu conheço, explico, e a pessoa tem o mesmo conhecimento que eu, o que já não rola, não é verdade. Né? O conhecimento é uma construção que ela é estimulada pela a exposição do nosso conhecimento, as nossas atitudes, isso estimula o aluno a querer conhecer mais. Então, já não parto desse pressuposto. Outro ponto é de que o melhor é que o aluno fique quieto, sentado, prestando atenção. Isso vai variar muito de acordo com os tipos de aula que se tem. Né? Se é uma aula mais expositiva, talvez o silêncio e uma atenção naquilo que o professor está falando é melhor, né? Para algum momento. É uma aula expositiva que vai ter momentos de debate, de discussão, então nós já temos um outro momento que o ficar quieto não é legal, né? Que precisa ter essa interação. Né? Nós temos algum trabalho teórico que precisa de uma discussão, uma pesquisa, né, entre alunos, aí também é necessário que eles conversem entre eles. Né? Nós temos um trabalho prático, por exemplo, numa aula de artes, né, que eles precisem também ter ideias em conjuntos, trabalhar em grupo e tudo mais, é outra necessidade. Ah, mas todos ainda têm que ficar no mesmo lugar. Não, às vezes não também. Sabe? Às vezes eles podem interagir entre grupos, pode ter um tipo de dinâmica que pareça até bastante bagunçada, mas depende do tipo de aula. Ah, nós vamos assistir um vídeo para depois refletir, discutir, debater. Ó, precisa da atenção. Então aí nós precisamos de um outro tipo de atitude. Então acho que um dos pontos que eu trago aqui nessa questão de disciplina é a finalidade. Para nós pensarmos disciplina, é importante nós pensarmos qual a finalidade da disciplina que queremos estabelecer dentro da escola. É isso que vai nos permitir pensar qual é o tipo de disciplina que seria mais adequado. Para isso também é necessário nós refletirmos sobre os contextos que nós vivemos, né? Como assim? Vamos pensar. Eu sou professor de escola pública. Os meus alunos, os alunos que eu dou aula, eles estão numa situação financeira no momento, né? Eles vivem numa situação financeira baixa, complexa, né? Muitos têm vários problemas familiares, outros têm problemas X, de diversas coisas, né?
Nós temos uma sociedade que ela é estruturada para manter as pessoas pobres, principalmente pobres, classe média baixa, numa situação de serviência. Isso é uma estrutura da nossa sociedade mesmo. Existe um elitismo brasileiro, né? Uma noção de elite que é complicadíssima. Eu acho que tem um sociólogo chamado Gessé Souza, se eu não me engano, que escreveu um livro do A Elite do Atraso, que é bem interessante. Então, nós temos o racismo estrutural. O Silvio Almeida tem um livro chamado, né, sobre o racismo estrutural, que ele traz também reflexões bem interessantes que definem esse tema. E então, quando nós trabalhamos com um grupo de pessoas, né, damos aulas para um grupo de pessoas, estabelecendo, por exemplo, uma relação de disciplina que necessita de uma imposição da hierarquia através do medo, o que estamos fazendo, basicamente, é manter uma estrutura. Isso daí é só um exemplo, tá? Eu acho que eu vou falar mais isso. Eu vou falar isso melhor em outro vídeo, tá? Então vamos voltar aqui. Então, é necessário nós termos essa noção de finalidade. O que eu quero com aquela disciplina? Por quê? Porque isso também me ajuda a diminuir a carga de cobrança a mim mesmo. Porque às vezes eu penso que o melhor seria todo mundo estar em silêncio por uma atividade que não necessitaria. Que não necessitaria mesmo. Que eles seriam capazes de fazer aquela atividade ou participar daquela aula sem precisar estar em silêncio. Saca? Então, acho que a finalidade ela precisa estar clara. O que eu quero? Né? Então, um dos pontos que eu trago, que é uma reflexão que eu faço recorrentemente, é a disciplina não como um segmento de regras, porque regra é regra. Isso sempre me incomodou, desde quando eu era moleque, né? Por quê? Porque eu não entendia, para mim não fazia sentido cumprir uma coisa que eu não entendia. Então, o entendimento, ele traz uma outra significação daquela regra, né? Quando eu tenho um entendimento da finalidade, portanto, ainda, a significação ela se torna ainda melhor. Por que a significação? Porque às vezes eu posso olhar para aquela regra e falar, não faz o menor sentido para a finalidade que se propõe. E nesse ponto, discute, muda. E aí que entra questões interessantíssimas, né? Então, entender a finalidade para a qual estou aplicando determinados tipos de disciplina, né? Determinadas relações disciplinares, nem vou colocar em posições disciplinares ou tipos de disciplina como se fossem punições, mas relações disciplinares, ela tem que partir desse pressuposto, desse pressuposto, aonde quero chegar. O que eu quero com isso. Né? Então, acho que esse é o primeiro tema. Disciplina e finalidade. Primeiro assunto do tema. Disciplina e finalidade. A finalidade para aquela ação que nós temos, para aquela atuação, para aquela relação disciplinar que nós temos com o outro, é importante que haja clareza aonde queremos chegar com aquilo. Beleza? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí agora eu começo a destrinchar um pouco mais nos próximos vídeos. Até!